Lugares assombrados. A Cruz do Patrão, Recife, Pernambuco. A cidade do Recife, no Brasil, é conhecida por sua rica história e arquitetura fascinante. Entre os monumentos que se destacam, encontra-se a Cruz do Patrão, uma estrutura misteriosa que guarda consigo uma aura de assombração e mistério. Erguida no século XIX para guiar embarcações que entravam no porto, esse monumento de aparência imponente esconde segredos sombrios relacionados ao período colonial e ao triste destino dos escravos africanos. Ao longo do vídeo, exploraremos as lendas e histórias assustadoras sobre a Cruz do Patrão, revelando uma faceta orgânica dessa construção icônica. O lugar mal-assombrado. Localizada no istmo que liga o Recife à cidade de Olinda, a Cruz do Patrão está situada entre os antigos Forte do Brum e Forte do Buraco, erguidos pelos holandeses no século XVII. O isolamento do local e sua associação com a morte contribuíram para a opinião sinistra que se desenvolveu ao longo dos anos. Segundo a tradição, escravos que morriam ao chegar da África eram enterrados nas proximidades da cruz. Além disso, o local testemunhou diversos assassinatos e fuzilamentos ao longo dos tempos, o que aumentou a sensação de mal-estar e medo entre os habitantes locais. As lendas assustadoras. A Cruz do Patrão é envolta por uma série de lendas assustadoras que atraíram a atenção de moradores e visitantes curiosos. Disse que aqueles que passaram perto da cruz durante a noite foram acometidos por experiências sobrenaturais aterrorizantes. Gemidos angustiantes preenchiam o ar, almas penadas se manifestavam e espíritos maléficos perseguiam aqueles mais descuidados. Esses relatos assombrados servem como alerta para que muitos evitem passar desacompanhados por esse lugar após o anoitecer. O encontro sobrenatural. Gilberto Freire, autor do livro Guia Prático, Histórico e Sentimental da Cidade do Recife, acrescenta uma história intrigante ao mistério que cerca a Cruz do Patrão. Segundo ele, no período colonial, o local onde a cruz se encontrava era frequentado por negros que praticavam o catimbó, uma forma de culto religioso de origem africana. Uma vez, narra Freire, o próprio diabo teria aparecido no local, levando consigo uma mulher negra e desaparecendo no meio das águas, em meio a estouros e um odor pungente de refluxo. Por fim, a Cruz do Patrão, no Recife, revela-se muito mais do que um simples marco histórico. Essa coluna dórica imponente, com sua cruz de pedra no topo, guarda consigo uma história tolerante e repleta de lendas assustadoras. O lugar, associado a mortes trágicas, assassinatos e escravidão, é envolvido em uma atmosfera sobrenatural que continua a intrigar e assombrar os corajosos o suficiente para explorá-lo. As histórias de gemidos angustiantes, visões de almas penadas e encontros com espíritos maléficos mantêm viva a reputação macabra do local. Apesar das lendas e histórias assustadoras, é importante ressaltar que muitos desses relatos são baseados em superstições e crenças populares. No entanto, o impacto cultural dessas narrativas é inegável. A Cruz do Patrão se tornou um símbolo da mistura entre a história colonial, o sofrimento dos escravos e o folclore local. Hoje, a Cruz do Patrão atrai tanto os curiosos em busca de emoções fortes quanto os interessados em conhecer a riqueza histórica do Recife. Embora a atmosfera sombria e assustadora seja uma parte importante de sua identidade, é fundamental abordar o local com respeito e compreensão, considerando sua relevância histórica e cultural. Para os corajosos que decidem enfrentar os medos e explorar a Cruz do Patrão durante a noite, é recomendado estar preparado para as possíveis sensações de desconforto e tensão que podem surgir. A imaginação pode ser poderosa nessas circunstâncias, fazendo com que os ruídos noturnos se tornem gemidos aterrorizantes e as sombras se transformem em aparições sobrenaturais. No entanto, é igualmente importante lembrar que a história nem sempre é como a pintam e que lendas e superstições podem ser apenas narrativas criadas para entreter ou assustar. Cada indivíduo é livre para interpretar a Cruz do Patrão à sua maneira, seja como um local assombrado por espíritos ou como um monumento histórico que reflete o passado doloroso do Brasil. Em última análise, a Cruz do Patrão permanece como um símbolo de mistério e controvérsia. Seu passado sombrio, associado à escravidão e a eventos trágicos, cria uma atmosfera arrepiante e envolvente.
Se você decidir explorar esse local intrigante, prepare-se para enfrentar seus medos e desvendar os segredos ocultos que o cercam. Mas lembre-se, nem tudo é o que parece, e a verdade pode ser mais complexa do que as lendas sugerem.